O Starets Zosima tinha uns 65 anos. Era de família de grandes senhores de terra e outrora, em sua tenra mocidade, fora militar e servira como oficial subalterno no Cáucaso. Sem dúvida, encantara Alyosha com alguma peculiaridade de sua alma. Alyosha morava na própria cela do Starets, que se afeiçoara muito a ele e o admitira em sua cela. Cabe observar que, morando no mosteiro, Alyosha ainda não estava preso a nada. Podia ir aonde quisesse, mesmo que fosse por dias inteiros. E se usava batina, era por livre vontade, para não ser diferente de ninguém no mosteiro. Mas ele mesmo gostava disso, é claro. É possível que a imaginação juvenil de Alyosha tenha experimentado intensamente a influência da força e da fama que cercavam constantemente o seu Starets. A respeito do Starets Zosima, muita gente dizia que ele, depois de receber durante tantos anos todos os que procuravam para abrir-lhe o coração, ansiosos por seu conselho e sua palavra regeneradora, havia incorporado à alma tantas revelações, aflições, consciências, que acabara por adquirindo uma perspicácia já tão refinada que a primeira mirada no rosto de um estranho que o procurasse podia adivinhar o que o trazia ali. De que necessitava do que eu trazia ali, de que necessitava, e inclusive o tipo de tormento que lhe torturava a consciência. E às vezes, antes que este pronunciasse uma palavra, deixava-o surpreso, perturbado e quase assustado com o conhecimento que revelava de seu segredo. É interessante porque se fala do Padre Pio de Petretina, que um dos milagres que ele fazia era esse, né? A pessoa ia se confessar lá com ele. E ele fala assim: não precisa nem falar. Ó, você fez isso. Reze tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, tá absolvido, tá absolvido. Pode ir, meu filho. Né? Esse era um dos milagres do Padre Pio. Outra coisa interessante perceba, não sei o que você acha, né? Mas o que perspicácia não vai adquirir um padre ao ouvir tantas confissões. A ideia é que se você vai confessar, você vai confessar de livre e espontânea vontade. Essa é a ideia, né? E se você vai confessar, você vai ser sincero, né? O mais sincero que você pode ser, né? Então, olha o material, vamos pensar assim enquanto romancista, né? Olha o material ao qual você vai ter acesso, né? De vida real, né? Para entender as pessoas, né? Mais uma última digressão, eu prometo. Se você puder, leia as histórias do Padre Brown, do Chesterton, né? Eu estou aconselhando você a ler, mas eu mesmo nunca li, eu também quero ler. Mas diz que o Padre Brown é tipo um Sherlock Holmes, assim, do Chesterton, né? É, e aí, basicamente, a diferença do Sherlock Holmes pro Padre Brown é que o Padre Brown ele tem um conhecimento profundo da alma humana, né? Então, como que ele resolve os seus casos? Ele resolve os seus casos analisando, né? Seria assim a análise psicológica, a gente chamaria, né? Da pessoa, né? Então, o Sherlock Holmes ele olha uma manchinha na parede e fala: olha, essa mancha aqui é de tal tipo de giz que só pode ser encontrada em tal tipo de lugar. E às vezes fica meio forçada, assim, não sei se você concorda, mas algumas histórias do Sherlock Holmes ficam um pouquinho forçadas, assim, né? Tanto é que o Jô Soares, no livro dele, o Xangô de Baker Street, ele vai tirar sarro, né? Ele vai zombar do Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes vem pro Brasil e daí ele olha, tipo, olha uma mancha na calça da pessoa. Daí ele faz todas aquelas conclusões, né? Olha, eu posso ver que você é uma pessoa que gosta muito de animais. E a pessoa, por quê? Ah, você gosta especialmente de cavalos, né? E aí a pessoa pergunta, por quê? Ah, não, porque pela mancha da sua calça você estava fazendo isso. E daí faz toda uma explicação enorme. E a pessoa fala, não, eu só caí mesmo. Então, que é o que a gente espera quando a gente tá lendo Sherlock Holmes.
Tô saindo da digressão. Hoje eu tô bem digressivo. O Padre Brown fica uma coisa mais verossímil, porque ele analisa os... sabe aquela história que, sei lá, 90% dos casos o criminoso é que se entrega, né? Ele meio que quer se entregar, né? Isso você vê, né? Então, uma poeira na tua calça, sei lá quantas milhões de explicações tem. Agora, um certo tipo de desvio de olhar, um certo tipo de reafirmação muito calorosa de algumas verdades, né? O certo, isso é uma questão muito mais interessante, muito mais verossímil, né? Então, o Padre Brown, As Aventuras do Padre Brown, do Chesterton, eu acho que deve ser uma leitura muito, muito divertida e interessante. Fechei. Fechei a digressão. Então a pessoa chega lá e fica perturbada e quase assustada com o conhecimento do segredo, né? O segredo que a pessoa carrega no coração. Mas além disso, Alyosha quase sempre observava que muitos, quase todos os que iam à cela do Starets pela primeira vez para uma conversa a sós, entravam apavorados e perturbados e de lá saíam quase sempre iluminados e radiantes. E o rosto mais sombrio ganhava uma expressão feliz. Alyosha ainda ficava sobremaneira impressionado com o fato de que o Starets não era nada severo, ao contrário, era sempre quase alegre ao tratar com as pessoas. Diziam os monges que ele se apegava justamente a quem mais pecava, e quem mais pecava recebia dele uma afeição maior que os outros. Até bem no fim da vida do Starets havia entre os monges aqueles que o odiavam e o invejavam, mas estes já iam rareando e calavam, embora houvesse entre eles gente muito notável e importante no mosteiro, como por exemplo um dos monges mais antigo, grande silenciário e jejuador excepcional. Né? Se você é um silenciário, você guarda a regra do silêncio, fica tanto tempo sem falar. E mesmo assim, a imensa maioria estava, sem dúvida, do lado do Starets Zosima, e muitos deles até o amavam de todo o coração, com ardor e sinceridade. Alguns tinham por ele um apego quase fanático. Estes diziam francamente, se bem que não de viva voz, que ele era um santo, que isso já estava fora de dúvida e, prevendo para breve sua morte, esperavam dele até milagres imediatos e uma grande glória para o mosteiro no futuro mais próximo. Claro, se tem um santo vindo do mosteiro. Né? Na força milagrosa do Starets, até Alyosha acreditava, assim como acreditava sem reservas na história do caixão que saíra voando da igreja. Repare que o nosso narrador é um pouquinho mais cético, né? O nosso narrador está numa posição extremamente interessante, né? Ele olha tudo aquilo ali com muito respeito, ele entende que, tipo Machado de Assis. Machado de Assis entendia que não é porque o Machado de Assis não era religioso, ele não reconhecia que o valor, não reconhecia que existe coisa muito para além do que o materialista afirma, né? Então, uma coisa é você não ser religioso, outra coisa é você ser burro, né? Se você acha que a realidade ela é simplesmente, os homens eles são simplesmente guiados por seus instintos, né? Como iria querer o nosso Aloysio de Azevedo, não me entenda errado, eu amo Aloysio de Azevedo, mas querendo ou não, ele tem uma visão rasa da natureza do homem. Isso seguramente, eu digo sem medo de errar, né? Então uma coisa é você não ser religioso. Outra coisa é você simplificar o homem, né? Como se o homem não fosse capaz de nobrezas, como se, né? Uma coisa é você não ser católico. Ótimo. Eu não acredito que o nosso narrador aqui, pelo menos do jeito que ele está narrando aqui, nosso narrador, não estou falando do Dostoiévski, tá bom? O nosso narrador, eu não acredito que ele seja católico, né? Tanto é que quando ele falou da história do caixão, eu falei, claro, isso é uma lenda. Uma coisa é você não ser católico, outra coisa é você ignorar a profundidade
se você não acredita no mundo espiritual, mas no mínimo a profundidade psicológica que um monge como o Zosima tem, né? No mínimo uma profundidade psicológica, né? Talvez algo maior ainda. Então ele é um pouquinho cético, mas ele é muito atencioso. E por ser atencioso, respeitoso. E por ser atencioso e respeitoso, ele acaba vendo a verdade disso daqui, né? Na força milagrosa do Starets, até Alyosha acreditava. Assim como acreditava sem reservas na história do caixão que saíra voando da igreja. Via como muitos dos que apareciam com seus filhos doentes ou parentes adultos e imploravam para que o Starets pusesse as mãos sobre eles e rezasse, logo retornavam, uns já no dia seguinte, e prostravam-se aos seus pés banhados em lágrimas, agradecidos pela cura de seus doentes. Se havia cura de fato ou apenas melhora natural no curso da doença, estava fora de questão para Alyosha, porque ele já acreditava plenamente na força espiritual do seu mestre, cuja glória ele via como se fosse o seu próprio triunfo. Seu coração tremia particularmente e ele ficava todo radiante quando o Starets saía para a multidão de peregrinos, gente simples, que acorria de toda a Rússia e o aguardava ao portão do que o aguardava ao portão do eremitério só para ver o Starets e lhe pedir a bênção. Eles caíam de joelhos à sua frente, choravam, beijavam-lhe os pés, beijavam o chão que ele pisava, berravam. As mulheres lhe estendiam os filhos, conduziam para ele as clicuchas, como a própria mãe do Alyosha, né? O Starets conversava com todos, lia para eles uma oração breve, abençoava-os e os dispensava. Ultimamente, os ataques da doença o deixavam às vezes tão fraco que ele mal tinha forças para deixar a cela. E de quando em quando, os peregrinos passavam vários dias no mosteiro à espera de sua saída. Para Alyosha, não havia nenhuma dúvida da razão por que eles o amavam tanto, porque caíam de joelhos diante dele e choravam comovidos, mal lhe viam o rosto. Oh, ele compreendia perfeitamente que para a alma humilde do homem do povo russo, exaurida pelo trabalho e pelo infortúnio, e principalmente pela eterna injustiça e pelo eterno pecado, tanto seu como do mundo, então eterno pecado tanto seu como do mundo, não havia necessidade e consolo mais fortes que encontrar um santuário ou um santo e cair prosternado diante dele, né? Repare, o nosso Alyosha, ele vê o sofrimento, mas do contrário dos socialistas, lembre-se que o narrador nos disse, né, ele poderia ter tomado o caminho dos socialistas. Ele vê que o sofrimento não vem só do pecado do outro. Qual que é o pecado do outro aqui? A gente pode traduzir em termos comunistas, digamos assim, a opressão, né? Mas o povo sofre, é um povo sofrido porque eles são oprimidos pelo pecado dos outros e pelos pecados deles mesmos. E essas duas coisas os fazem sofrer muito, né? Se aqui há o pecado, a inverdade e a tentação, ainda assim existe em algum lugar, em algum ponto da terra, um ser santo e superior. Por isso ele tem a verdade, por isso ele conhece a verdade. Logo, ela não morre na terra, e consequentemente algum dia virá a nós e reinará por toda a terra, como foi prometido. Isso, entre aspas, é o pensamento do homem simples do povo que chega ali. Há a verdade. Existe a verdade. Isso já é o suficiente. Né? Lembre-se do desespero do pai do Alyosha, falando, bom, se não há punição, não há verdade, então adeus tudo. Nada tem sentido. Né? O fato de existir um homem santo aqui na minha frente
prova que existe essa verdade. A única coisa é que eu estou numa situação onde ela não aparece, né? Mas já é consolo suficiente saber que ela virá, né? Então eu vou ler mais uma vez o que o camponês fala consigo mesmo, um homem simples do povo fala consigo mesmo. Se aqui há o pecado, a inverdade e a tentação, ainda assim existe em algum lugar, em algum ponto da terra, um ser santo e superior. Por isso ele tem a verdade, por isso ele conhece a verdade. Logo, ela não morre, a verdade não morre na terra. E, consequentemente, algum dia virá a nós e reinará por toda a terra, como foi prometido.